Olá, Touro. Como você está? Bem-vindo à sua leitura. Vamos nos conectar com a sua energia. Bem, eu sinto que hoje há algo que você já não pode ignorar. Veja, pode ser que tudo tenha friado, mas não é um castigo. E o que vem agora, Touro? Vai te surpreender muito. Tá aí o ponto morto. Que impressionante, Touro. Porque esta não é uma energia qualquer. Esta carta, já pelo nome, está te dizendo que há algo detido, algo que não avança no ritmo que você gostaria. Para um signo de terra como você, isso pesa muito, porque você precisa ver estabilidade, resultados, movimento concreto. Eu sinto que você tem insistido, esperado, sustentando uma situação que ficou em pausa. Pode ser no amor, com uma pessoa que não termina de se decidir, que dá sinais confusos, que está, mas não está. E também pode ser no trabalho, no dinheiro. Como se você tivesse feito muito e ainda não visse a resposta, o pagamento, a oportunidade, a porta aberta. Ou seja, há uma sensação de desgaste, de paciência levada ao limite. Mas cuidado, porque o ponto morto nem sempre significa final. Muitas vezes significa que continuar empurrando da mesma maneira já não serve, e volto a te dizer, não é que não haja saída, é que por onde você vem tentando, não dá. É preciso olhar diferente, é preciso mudar a estratégia, a postura, inclusive o silêncio. Também pode ser que você esteja emocionalmente bloqueado ou bloqueada, cansado, cansada. E isso faça com que tudo ao redor pareça imóvel. Por isso esta carta aparece primeiro, para nomeá-lo, pois já pesa. Ela não está negando o seu avanço. Está te mostrando onde a energia travou para que você pare de carregar algo que já não responde da mesma forma. Lembre-se de que esta é uma leitura generalizada para todo o signo. Se você quiser uma leitura pessoal só sua, pode agendá-la na minha página carlotahot.com. O link está aqui no vídeo e também no comentário fixado do seu signo. E eu sinto que isto está apenas começando. Há uma confirmação muito forte esperando por você nestas cartas. E o que vem agora vai te surpreender. Veja, a primeira que sai é a estrela. Linda carta, Touro. Depois dessa energia de ponto morto, a estrela aparece como um alívio, como uma guia, como uma luz que volta a se acender quando você já estava começando a pensar que não havia resposta. E isso é muito importante, porque está me dizendo que você não está perdido, você não está perdida. Há esperança real, a recuperação, algo que volta a se alinhar para você. A estrela fala de cura, sim, mas também de direção. Ou seja, não é somente se sentir melhor por dentro, é começar a ver com mais clareza para onde você tem que ir. Pode ser que você tenha passado por uma decepção no amor, uma espera longa, uma conversa pendente, um distanciamento. E esta carta te diz que ainda há algo que se acomoda, mas primeiro você tem que voltar para si, voltar ao seu centro, voltar ao seu valor. Porque quando você recupera o seu brilho, tudo muda ao redor. No trabalho também adoro esta carta. Pode estar indicando uma oportunidade que aparece depois de uma demora, algo que parecia longe começa a se aproximar. Um chamado, uma resposta, uma proposta, ou inclusive uma pessoa que te observa há tempos e que finalmente reconhece o seu valor. De fato, para alguns de vocês, isso tem muito a ver com visibilidade, com mostrar um talento, com parar de esconder o que você sabe fazer. Sim, é a estrela da fé e da confiança. Confiança em si, confiança no processo, confiança em que o sol volta a brilhar. Mas além disso, sabe que esta carta também tem algo muito espiritual? Como se depois de uma etapa pesada, o universo te dissesse: não, não, ainda não termina aqui. Muito pelo contrário, estou te preparando para algo grande. E eu sinto isso muito forte. Algo estava sendo limpo, algo estava sendo ordenado, embora você não visse, estava se acomodando. Agora vamos com a seguinte: sai ao mundo. Impressionante, Turo. Eu te disse anteriormente e agora se reafirma. Quando aparece o mundo depois da estrela, fala de encerramento de ciclo, conquista, expansão, uma volta completa que finalmente encontra sentido. É como se você entendesse por que teve que passar por esse ponto morto. Porque não era para te castigar, era para te tirar de uma etapa que já estava pequena para você. O mundo fala de culminação, de meta cumprida, de libertação, de se abrir para algo maior. Para alguns pode ser uma mudança de trabalho, um projeto que finalmente sai, uma mudança de casa, uma viagem, uma decisão importante que te devolve o poder. Para outros pode ser no amor, encerrando definitivamente com alguém que te mantinha em pausa para dar lugar a uma energia muito mais saudável, ou consolidando uma relação que finalmente amadurece e se ordena. Aqui eu vejo uma coisa muito clara. Você estava sustentando algo pelo costume, pela paciência, pela resistência, mas o mundo te diz que você não está mais para menos. Você não está mais para migalhas emocionais, nem para lugares onde seu esforço não é visto, nem para dinâmicas onde sempre é você quem espera. Isso é crescimento, isso é maturidade, isso é perceber que você vale mais do que estava aceitando.
No dinheiro, o mundo pode anunciar uma etapa muito positiva de expansão. Portas se abrem. Pode ser que você encerre uma etapa de escassez ou de limitação e entre em um momento onde administra melhor, recebe algo pendente, encontra estabilidade ou inclusive começa a pensar grande. Puro. Isso com você é poderoso. Porque quando você se alinha, você constrói de verdade, constrói a longo prazo, constrói firme. Mas cuidado, porque o mundo também às vezes traz despedidas necessárias. E se algo vai embora, se algo termina, se uma pessoa se afasta, se um trabalho já não continua, não tenho dúvida de que é porque uma roda que já cumpriu sua função está se fechando. Você verá se continua olhando para a porta que se fechou ou se começa a olhar para o mundo que se abre diante de você. Porque aqui portas se abrem de verdade. E agora a terceira, a lua. Que impressionante, porque aqui está a confirmação do que eu vinha sentindo. A lua não vem para arruinar o que de bom as cartas anteriores mostraram, ela vem para te explicar por que foi tão difícil chegar até aqui. Havia medo, havia confusão, havia intuições muito fortes que talvez você não estivesse ouvindo totalmente. E também pode ser que ao redor houvesse segredos, silêncios, coisas não ditas ou meias verdades. A lua fala daquela parte de você que suspeita, que percebe, que sente, mas que às vezes duvida de si mesma. E eu sinto que você já sabia muitas coisas, Touro. Você sabia que aquela situação não estava fluindo, você sabia que aquela pessoa não estava sendo totalmente clara, você sabia que no trabalho havia algo que não terminava de te convencer. Mas como você é paciente, como você tenta sustentar, você tem todo a tempo. Tudo bem, não se julgue por isso. Mas agora esta carta te diz que você não pode continuar ignorando sua intuição. Pode ser que você esteja vendo sinais, sonhando mais, sentindo um palpite, um desconforto, um pressentimento. E não é coincidência. Se você está vendo isso, não é coincidência. Você chegou até aqui por algo. A lua está te mostrando que antes do fechamento total, antes do grande avanço, você tem que atravessar uma camada de confusão. Você tem que ver o que não queria ver. Você tem que aceitar o que já sentia. No amor, esta carta pode falar de uma pessoa ambígua, de emoções ocultas, de uma conexão forte, porém instável, ou inclusive de uma situação onde não te dizem tudo. Eu te aconselho a não perseguir clareza onde o outro não quer dar. Observe, olhe, sinta. A verdade sai, a verdade se mostra, e se há amor real, as coisas se ordenam. Se não, cai por si só. No trabalho ou no dinheiro, a lua pode marcar insegurança, medo da mudança, medo de errar, ou inclusive pessoas ao seu redor que não colocam todas as cartas na mesa. Por isso aqui o conselho é muito claro. Não tome decisões pela ansiedade, não assine, não aceite, não entregue sua energia a algo que ainda parece turvo. Espere um pouco de clareza, porque, veja, o mais impressionante é isto: a estrela te devolve a fé, o mundo te abre a porta. A lua te obriga a ver a verdade emocional por trás de tudo. Ou seja, o processo está completíssimo. Primeiro você cura, depois você encerra. Depois você vê com clareza o que antes estava coberto. E a partir daí, Touro, você não volta mais ao mesmo lugar, você não volta a se conformar, você não volta a aceitar uma pausa eterna. Agora eu sinto uma energia muito especial ao seu redor neste momento, como se algo tivesse mudado na sua energia e quisesse ser nomeado hoje. E o que quer ser nomeado é o seu valor, a sua capacidade de se desigmerar. Não significa que você tenha que ficar onde nada acontece. Sua paciência não significa resignação. Seu amor não significa aguentar tudo. Não, não, muito pelo contrário. Você está aprendendo a se escolher. Por isso eu diria que esta leitura traz um reenquadramento muito forte. Se algo friou, não foi para te destruir, foi para te redirecionar. Se algo não avançou, não foi porque você não valia, foi porque ali não era ou não era daquela maneira. E agora sim, vem uma etapa onde se acomoda o que parecia impossível. Repita comigo: eu mereço clareza, eu mereço reciprocidade, eu atraio o que está em harmonia comigo. Eu não persigo, eu atraio. Eu confio no meu caminho e no meu valor. Sinto que falta algo para ser mostrado. Vamos pedir mais clareza, porque aqui já há uma verdade muito forte surgindo, mas ainda resta ver como se acomoda no emocional e no que é justo para você. Eu sinto que há mais uma peça, mais uma confirmação, algo que termina de aterrissar esta mensagem, para que você entenda melhor e também para que saiba o que fazer com tudo isso. E aqui a primeira coisa que vejo é o 4 de taças. Isto confirma totalmente o anterior. Veja, esta carta fala de insatisfação emocional, de apatia, de sentir que algo já não preenche como antes. Pode ser que por fora tudo parecesse estável, mas por dentro você já não estava igual, já não te entusiasmava aquela pessoa, aquela dinâmica, aquele trabalho, aquela espera eterna.
E isso às vezes custa aceitar, touro, porque você aguenta muito, sustenta muito, tenta até o final. 4 de taças me diz que houve uma oportunidade, uma resposta, um gesto da vida que talvez você não tenha visto totalmente porque estava focado demais no que faltava. Também pode ser que você esteja tão cansado, cansada emocionalmente, que agora mesmo te custe se iludir. E isso é válido. É o momento de revisar o que está te apagando, o que já não te nutre, o que te deixou em pausa por tempo demais. Logo aparece a Rainha de Copas. Que energia linda! Porque aqui a leitura se suaviza, mas se torna mais sábia. A Rainha de Copas é você quando recupera a sua intuição, quando para de se desconectar do que sente, quando entende que a sensibilidade não é fraqueza. Muito pelo contrário. É poder, é maturidade, é saber ler uma energia sem precisar que a expliquem para você. No amor, esta rainha pode ser você colocando limites a partir da calma, sem perseguir, sem implorar, sem perder o seu centro. Também pode representar uma mulher importante ou uma energia muito maternal, muito intuitiva, que te aconselha bem. No trabalho, ela fala de trabalhar com o que realmente se conecta com você, de não continuar apenas por obrigação se por dentro você já sabe que precisa de outra coisa. Eu sinto que esta carta te pede para se cuidar mais, se ouvir mais, proteger a sua energia. A terceira é a justiça. Impressionante, porque aqui está a resolução, aqui está o equilíbrio, aqui está o que corresponde a você. A justiça vem para colocar cada coisa em seu lugar. Se alguém não foi claro com você, a verdade aparece. Se você deu mais do que o necessário, isso se equilibra. Se houve demora, agora a definição. Se você estava duvidando, aqui chega uma consequência justa, uma conversa clara, uma assinatura, uma decisão, ou simplesmente um corte necessário que te devolve a paz. Volto a te dizer, isto não era um castigo, era um ajuste. A justiça confirma que todo este processo te leva a algo mais limpo, mais saudável, mais recíproco. E para Turo isso é fundamental, porque você não quer intensidade vazia, você quer estabilidade real, você quer fatos, e aqui os fatos começam a falar. Bom, Turo, vamos ver o que o amor te deixa como conselho final. Veja, eu sinto que aqui está a chave de tudo. A carta final é espere. E que fechamento impressionante. Por que não te pede para ficar em pausa nem em um ponto morto? Não. Está te pedindo paciência, consciência, paciência sábia. Pode ser que agora você queira respostas já, mas eu diria para você não se precipitar. Dê tempo à verdade para se mostrar, à justiça para se acomodar e ao caminho correto para se abrir sem que você o force. Observe, confie, o que é para você se afirma, permanece e se mostra claro. Eu adorei a sua leitura, Touro. Confie, porque o universo já está se movendo por você. Todas as bênçãos para você hoje e sempre.